chorava e eu falava para Deus, Senhor, por que eu? Tudo que eu já passei, por que o Senhor está fazendo isso comigo? E Deus falou para mim assim 2 vezes, porque através da sua vida, outras vidas serão alcançadas. Meu nome é Viviane, tenho 43 anos e eu venho contar aqui para vocês a parte B do meu testemunho. Quem ouviu meu testemunho anterior, né, a minha parte A, eu falei sobre o meu primeiro filho, Davi. Então, como eu quis muito, desejei muito ter o Davi, eu falei para Deus que eu não imaginava como seria o amor de um segundo filho, porque eu tinha medo de ter um segundo filho e não ter o mesmo amor que até então eu tinha pelo Davi, que eu só tinha o Davi. O Gabriel veio, foi uma gravidez totalmente diferente da do Davi, quase não passei mal, só entrei em trabalho de parto dia 8 de abril de 2019. Aí no dia seguinte o Gabriel nasceu. Até então, tudo aparentava estar bem. E eu comecei a observar algumas coisas no Gabriel. 7, 8 meses, ele balbuciava, falou só 3 palavrinhas, mamãe, papá, bobó, bom, só. Eu até brinco que eu falei assim, pô, ele falou baixo. Foi chegando um aninho e pouco, o Gabriel parou de falar. Ele ficou mudo. Eu achava estranho, ele não tinha nenhuma comunicação, ele não tinha expressão facial de raiva, de tristeza, ele só tinha uma expressão facial que era de sorriso, não sabia quando ele estava com fome. A brincadeira dele era rodar, olhar pro carrinho, ficava girando as coisas, batia a cabeça na parede, andava na ponta dos pés. E eu comecei a procurar na internet atraso de fala. Eu vi algumas informações falando sobre autismo. E o Gabriel tinha todos os requisitos que ele estava. Aí eu falei com meu marido, eu falei, ele é autista. Só que até então, para quem não conhece o autismo, a gente pensa que é aquela criança que sacode as mãos, balança o corpo. O Gabriel, ele se balançava mais pouco, ele tinha estereotipia, que ele ficava machucando os dedos. Então tudo ele tinha. Só que aí, como é que faz? Não sabia o que fazer. Eu me vi totalmente perdida, desesperada, sem saber nem que médico procurar. Dali eu comecei a procurar fono, terapia multidisciplinar, não conseguia, e eu comecei fono. O Gabriel passou por algumas situações bem difíceis em algumas fonos, até que um dia o médico deu o diagnóstico. Quando o médico deu o diagnóstico, eu já sabia. Só que quando ele falou, parecia aquele filme que a pessoa fala e você já não ouve mais nada. Eu fiquei assim, abriu um buraco no chão. Porque a minha questão não era por ele ser autista, a minha questão era de como eu iria ajudá-lo. E aquilo ali mudou a minha vida. Então, aquele medo que eu tinha lá atrás, que eu poderia não amar tanto uma criança como eu amava o Davi, isso foi desmistificado. E o amor que eu tenho pelo Davi e pelo Gabriel é o mesmo amor, é um amor enorme. E ele veio para transformar a minha vida. Né? Para quem não sabe, né, eu sou advogada, advogo há quase 17 anos. E de mais ou menos 4 anos para cá, eu fiquei focada em direito dos autistas, me especializei e ele mudou a minha vida. Então, assim, muitas pessoas não aceitam essa situação. Eu sei que hoje em dia tem muitas pessoas, muitas mães que possuem criança com autismo. Isso não é uma doença, é uma deficiência. E como qualquer outra deficiência, ela tem que ser tratada da melhor forma possível, que são através das terapias, dos medicamentos, para que a criança ela tenha uma vida normal. Ela tem uma vida natural, que ela vai crescer, ela vai ter a família dela, ela vai trabalhar, ela vai poder fazer as coisas dentro das suas condições. Então, assim, hoje eu sou muito grata a Deus, por mais difícil que seja, porque não é fácil, tem momentos de crise, tem vezes que ele fica extremamente nervoso e a gente fica sem saber, é um dia de cada vez, ele já evoluiu muito, ele já melhorou muito, só que hoje eu sou grata a Deus pelo que Deus fez na minha vida, através da vida do Gabriel, porque ele me transformou. Hoje eu vejo as pessoas com deficiência de uma forma totalmente diferente do que eu via antes. As pessoas falam que tem mal que vem para o bem. Eu costumo dizer que tem mal que aparenta ser mal e no fundo é bem. Uma criança dessa forma, na verdade, é um presente que Deus nos dá. Porque através da vida deles, a gente alcança a vida de outras pessoas. E eu perguntei muito a Deus, nos meus momentos de desespero, chorava e eu falava para Deus, Senhor, por que eu? Tudo que eu já passei, por que o Senhor está fazendo isso comigo? E Deus falou para mim assim 2 vezes, porque através da sua vida, outras vidas serão alcançadas. Depois que Deus falou isso para mim a segunda vez, eu parei de perguntar. E eu estou fazendo aquilo que ele me determinou a fazer. Nossa, o Gabriel hoje na igreja, ele se sente à vontade. A igreja acolheu o Gabriel de uma forma assim, maravilhosa. Eu não preciso ficar receosa de como vão estar vendo o Gabriel, se ele corre, se ele sobe. Os pastores deixam ele bem à vontade, os irmãos também. Às vezes, quando a gente não está vendo, o outro está vendo, está sempre tomando conta de uma forma que ele não corra nenhum perigo. Às vezes, quando eu penso que não, ele pisca, está lá em cima da galeria, já tem alguém olhando ele. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa aqui dessa igreja, pelos pastores
porque essa igreja tem sido uma igreja inclusiva para as crianças autistas, para crianças cadeirantes também, porque nós já tivemos, e pessoas que possuem alguma necessidade especial. Aí eu queria deixar um recado aqui para as pessoas, para as mães, para os pais, que passam por essa situação. Nossa igreja é uma igreja inclusiva, é uma igreja que está de portas abertas para todas as pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Nós não temos que ter vergonha dos nossos filhos, porque eles são presentes de Deus. Então eu quero fazer um convite a você para trazer o seu filho aqui no Tempo Kids, para que você venha e participe também do nosso culto. Estamos localizados na rua Caracaraí, número 41, Igreja Metodista Wesleyana de Santa Margarida. Que Deus abençoe sua vida.